A publicidade infantil, por sua vez, ela não se confunde com a publicidade de produtos infantis. Acho que é um dos argumentos que são muito utilizados pelo mercado, para, de certa forma, né, pelas empresas, para tentar deslegitimar o discurso que visa o respeito à legislação que já proíbe a publicidade infantil, porque a publicidade infantil ela é uma comunicação que é voltada ao público infantil. Ela é uma comunicação comercial que contém elementos que são atrativos ao público infantil. E busca justamente estimular na criança um desejo de consumo à marca, produto ou serviço que está sendo anunciado. E essa publicidade, ela pode ser de produtos infantis, né? Então você tem uma comunicação, toda uma estratégia, uma campanha publicitária que fala diretamente com a criança, que pode ser de brinquedo, de material escolar, de uma roupa, de um produto consumido pela criança, como também pode ser de um produto do universo adulto. E isso é muito comum, né? Ao longo dos quase 15 anos de atuação do programa Criança Consumo, a gente já se deparou diversas vezes com produtos que não são consumidos diretamente pela criança, que são produtos da família, né? Consumidos pela família ou consumidos apenas por adultos, mas que têm as suas estratégias comerciais voltadas a crianças. Então, por exemplo, produtos de limpeza, impermeabilizantes, o carro da família, o hotel, operadora de telefonia celular. Então, são diversas as estratégias que estão utilizadas para falar com o público infantil e não só para apresentar às crianças produtos que são do universo infantil. E aí, por que isso acontece, né? A criança, ela é vista pelo mercado como um importante nicho de mercado, né? Como eu comentei já com vocês. Isso com base em diversas pesquisas, né? Que são inclusive encomendadas por empresas e canais de televisão da TV fechada, né? Canais infantis da TV fechada. Então, por exemplo, tem uma pesquisa do InterScience que aponta que as crianças brasileiras influenciam em até 80% das decisões de compra de uma família. O que isso significa? O poder de compra é sim dos adultos, mas as crianças têm um poder de influência muito forte. É uma pesquisa antiga de 2003, mas que já apontava aí como as crianças influenciam sim nas decisões de compra de toda uma família. Justamente por isso, as crianças elas são vistas pelo mercado sob 3 perspectivas, né? Então, a consumidora hoje, a consumidora adulta no futuro, e aí pensando em fidelidade e adesão, né? Então, a criança que teve contato com uma marca, com uma campanha publicitária que marcou a infância, possivelmente ela vai levar isso para o resto da vida, e acho que é facilmente, se a gente parar alguns minutos aqui para pensar em campanhas de quando nós éramos crianças que nos marcaram, a gente acaba tendo aí uma afeição por aquela marca, né? Que fez aquela campanha na época em que éramos crianças. E também como promotora de vendas dentro do círculo familiar e de amigos. Então, é assim que hoje a criança ela é vista pelo mercado. Além disso, tem uma pesquisa que aponta que 27% das crianças entrevistadas, aí é uma pesquisa que, esse dado de uma pesquisa que chama 10 segredos de como falar com as crianças, ela foi encomendada por um canal infantil da TV fechada, que aponta que 27% das crianças entrevistadas utilizam o método de insistir com suas mães e pais para que comprassem o produto desejado, até que acabassem cedendo. Então, é isso, esse poder de persuasão, né, de influência que a criança tem, apontado aí por uma pesquisa de um canal de TV. Além disso, uma pesquisa muito recente do Instituto Locomotiva, uma pesquisa do ano passado, aponta que 9 em cada 10 mães e pais são influenciados pelos filhos na compra de supermercados e que 70% reconhecem que gastam mais quando vão às compras acompanhadas das crianças. Então, a partir dessas pesquisas, a gente pode perceber que é isso, as crianças elas exercem forte influência sobre os adultos para aquisição de produtos e serviços e conhecimento de marcas, e isso ocorre justamente em razão do elevado grau de exposição de publicidade a que elas são, né, a que as crianças são submetidas diariamente. Então, não à toa, as crianças são submetidas, bombardeadas aí por uma quantidade imensa de publicidade em diversos espaços de convivência e meios de comunicação. Aí a gente vai entrar aqui entrar um pouquinho nos impactos negativos da publicidade infantil, né? Então, como um outro bloco aqui, vamos dizer, dentro dessa discussão de publicidade infantil,
como essa publicidade ela é percebida pela criança e quais os impactos dessa prática, que vários estudos e pesquisas, como eu vou trazer aqui adiante, apontam que são sentidos, né, os impactos que são acarretados e agravados pela publicidade infantil, são sentidos por toda a sociedade. Então, primeiro, como a criança percebe essa publicidade, né? Então, a gente tem aí, por um lado, a criança que é vista pelo mercado como um importante nicho de mercado, como um nicho de mercado super estratégico, mas a criança, para a legislação brasileira e também para especialistas de diversos campos, né, do desenvolvimento infantil, da pedagogia, da psicologia, da pediatria, que reconhecem, por outro lado, né, diferente do mercado, a criança como uma pessoa em desenvolvimento, né? Então, a nossa própria legislação aponta que a criança é uma pessoa que está vivendo uma peculiar fase de desenvolvimento, e aí físico, um desenvolvimento cognitivo, psíquico, social e emocional. Aqui eu trouxe alguns dados de um parecer elaborado pelo Conselho Federal de Psicologia, que aponta que as crianças até os 6, 8 anos de idade não distinguem publicidade de conteúdo de programação, até os 12, né, entre 8 e 12 anos, não entende o caráter persuasivo da publicidade, então pode até olhar um comercial de TV, por exemplo, e falar, isso daí é uma publicidade, mas não sabe, não consegue perceber, não consegue identificar que essa publicidade tem por objetivo convencê-la ao desejo e ao consumo do que está sendo anunciado. E a criança até os 12 não estão em condições de enfrentar com igualdade de força a pressão exercida pela publicidade, justamente porque elas estão vivendo aí uma peculiar fase de desenvolvimento. E aí a publicidade ela é apontada também por diversos estudos e pesquisas como um dos elementos, entre diversos outros, né, que acarreta e agrava impactos negativos que hoje são sentidos por toda a nossa sociedade. E aí, como exemplo, né, a formação e incorporação de hábitos e valores materialistas, a distância da criança com a natureza, e aí quando a gente fala de ambiente digital e criança, né, então, cada vez mais a criança dentro de casa, sem contato com a natureza, com o brincar livre e criativo, adultização e erotização precoces, especialmente de meninas, então são muitas as publicidades, né, campanhas publicitárias que colocam crianças, meninas muito novas, muito pequenas, em uma situação de exposição de adultização, de erotização dessas meninas, e também buscando apresentar produtos e serviços que são do universo adulto, mas desde muito cedo para essas meninas. Prejuízos ambientais, que aí eu vou falar um pouquinho mais para frente, porque eu trouxe um exemplo bem evidente. Estresse familiar e superendividamento das famílias, violência pela busca de produtos caros, além disso, competição entre pares, interferência nas liberdades de pensamento, opinião e cultura. Tem um relatório da ONU, que eu vou falar um pouquinho mais adiante, que trabalha muito bem isso, que traz esse olhar, e também nos modelos, né, de consumo alimentar. Então, também é um dos elementos, a publicidade infantil é um dos elementos que causa distúrbios alimentares e doenças crônicas não transmissíveis em crianças, né, o aumento das taxas de doenças crônicas não transmissíveis em crianças. E aqui eu trouxe mais uma frase da Ana Beatriz Silva, né, a médica psiquiatra que eu citei no comecinho, em que ela fala que a sociedade consumista, justamente para a gente falar desses impactos, né? E aí eu vou focar aqui em 2 impactos especificamente que eu queria trazer para vocês, que são os prejuízos ambientais e também o superendividamento das famílias. Mais para frente, quando eu falar de publicidade infantil de alimentos, eu vou falar também um pouquinho sobre essa mudança nos hábitos alimentares, né? Então, o que a Ana Beatriz diz? Que a sociedade consumista, ela implica sempre uma produção excessiva de desperdício, de racionalidade e de manipulação dos nossos desejos. Somente através dessas características absolutamente nocivas e irresponsáveis com a natureza é que o sistema econômico, baseado no lucro sem limites, pode manter seus motores sempre aquecidos e autossustentáveis. Todavia, o que alimenta e sustenta o consumismo é exatamente o que destrói as fontes naturais de matérias-primas. Então, é isso, né? Para manter essa lógica de consumo, de consumismo sem limites, de consumo
irresponsável e sem uma reflexão prévia, você precisa estimular esse consumismo a partir da publicidade. Só que para você vender esses produtos, né, que você anuncia nessas campanhas, você precisa de matéria-prima, né? Então, a lógica aqui é que essa sociedade de hiperconsumo, ela depende de uma matéria-prima, de fontes naturais de matérias-primas que não são, que são inesgotáveis, né? Uma hora essas matérias-primas vão acabar. Então, sobre essa lógica aí também irrefletida. E aqui, especificamente, eu trouxe um caso que talvez seja bastante conhecido por algumas pessoas, talvez alguém aqui já tenha ouvido falar, que são as bonecas LOL, né? Eu vou falar também um pouquinho mais adiante quando eu falar de publicidade infantil no ambiente digital, mas acho que valia trazer para essa discussão agora, nesse momento, quando a gente fala de impactos negativos, porque a gente pode trazer algumas reflexões a partir desse caso, né, a partir dessa boneca. Então, a boneca LOL, para quem não conhece, é uma boneca que tem cerca de 8 centímetros de altura. É uma boneca que ela vem envolta, né, dentro de uma bola que é envolvida em camadas de plástico, né? Tem versões da boneca que tem 5 camadas de plástico, tem versões da boneca que tem 9, 10, 16 camadas de plástico. A gente enviou uma denúncia para o Ministério Público do Espírito Santo, eu vou falar um pouquinho mais adiante, mas não só para trazer a reflexão de publicidade infantil, porque a empresa fez um uso ostensivo de estratégias de publicidade voltadas diretamente ao público infantil, mas também para trazer uma reflexão sobre justamente esse tipo de brinquedo que busca estimular, esse tipo de estratégia que busca estimular um consumo excessivo. A boneca, ela é colecionável, então você tinha, por exemplo, um comercial de TV que falava procure a versão rara, né? A primeira versão da boneca, a primeira edição, vamos dizer assim, primeiro veio, acho que eram, não sei se 48 ou 52 bonecas, alguma coisa assim, e você tinha que, a criança era estimulada, ali, incentivada pelo comercial a procurar a versão rara entre aquelas 40, 50 bonecas, 32 bonecas. Então, depois disso foram criadas, enfim, a Lil Sister, que é a versão, né, a irmã, tem a Pet, enfim, então são várias versões e edições dessa boneca, justamente para estimular o colecionismo. Então, a que a criança seja estimulada, né, ela quer completar a coleção, ela quer achar a versão rara, ostensivamente voltada ao público infantil essas campanhas, inclusive com publicidade velada em redes sociais e plataformas de influenciadores digitais mirins, e também para trazer essa reflexão sobre o impacto da publicidade infantil no meio ambiente, né? Então, a gente fez uma conta rápida lá no Criança Consumo, a equipe, com dados que a gente encontrou na internet. Então, de 2016 até novembro de 2018, foram vendidas no mundo 800 milhões de LOL Surprise, tá? Considerando que fossem todas do modelo básico, né? Então, a gente considerou que todas tinham 5 camadas de plástico, e essas camadas tinham em torno de 23 centímetros de comprimento. Se a gente colocasse uma camada, né, de plástico, uma do lado da outra, a gente fez uma conta de que as embalagens de LOL Surprise poderiam dar quase 24 voltas em torno da Terra. Então, é muito plástico, e é um plástico de uso único. A criança, ela termina de destacar as camadas de plástico, a cada camada de plástico ela encontra uma surpresa, e no final ela chega na boneca. E é um plástico de uso único, né? Que tipo de mensagem a gente está passando para as crianças quando a gente estimula um consumo, por exemplo, de um produto como esse? Aí acho que é importante também, né, quando a gente fala dessa questão dos impactos, pensar que as crianças, elas não só estão sendo estimuladas a consumir o produto e o serviço que está sendo anunciado, a conhecer aquela marca que está sendo apresentada para ela, mas essa criança também está absorvendo conceitos, né? Conceitos, valores, padrões, modelos, de que ela, nesse caso, né, de que ela precisa ter, assim como o amiguinho dela tem, ou de que ela não precisa refletir sobre as suas escolhas de consumo, que tudo bem colecionar um brinquedo que é envolto em camadas e camadas de plástico, que logo depois serão descartadas, né? Então, por meio da publicidade infantil, eu acho que é importante ter essa reflexão de que o mercado busca convencer a criança de que um conceito de felicidade está intimamente ligado ao consumo, ao hábito de consumir, né? E a eficácia das estratégias de marketing, de publicidade voltada
voltadas ao público infantil é um dos fatores centrais hoje para a gente explicar o consumismo, hábitos e valores consumistas na sociedade moderna, né? Então, para se manter aí funcionando, vamos dizer assim, é preciso que as pessoas não tenham consciência sobre seus hábitos de consumo e continuem mesmo consumindo massivamente. E aqui também seria importante para a gente, quando a gente fala dessa boneca Lost Surprise, uma das reflexões que a gente também encaminhou na denúncia, né, no documento para o Ministério Público do Espírito Santo, foi sobre a questão do superendividamento das famílias e o estresse familiar, né? Então, cada bonequinha dessa de 8 centímetros custava, em média, R$ 100. A casa da boneca Lost Surprise, quando chegou no Brasil, acho que chegou custando em torno de R$ 3.000. E muitas matérias saíram na imprensa, na notícias, matérias falando de como mesmo pais e mães se viam, eram pressionadas pelas crianças para adquirirem essas bonecas, porque as crianças queriam completar a coleção, mães, né, e pais que compraram as bonecas, por exemplo, 4 bonecas, e aí vieram 3 repetidas, né? Então, inclusive, grupos de troca foram criados, porque, né, uma boneca que ela é cara, R$ 100, uma boneca de 8 centímetros, então, como isso acabou, foi realmente um fenômeno na época em que ela começou. E aí eu queria trazer, quando a gente fala de superendividamento, um relatório, né, um parecer da Organização das Nações Unidas, do ano de 2016, que elaborou uma declaração justamente com um alerta global sobre o impacto da publicidade dirigida às crianças. E nesse documento os especialistas eles destacam, né, que a publicidade infantil tem o potencial de moldar o comportamento financeiro das crianças, ao incutir desde cedo uma cultura de consumo excessivo e de endividamento, né? O texto também aponta que a publicidade direcionada a crianças pode sim levar ao endividamento das famílias, que pressionadas a suprirem necessidades e desejos de seus filhos, acabam comprando itens desnecessários, geralmente à custa de outras necessidades domésticas, que estão além do orçamento e sem levar em conta as consequências financeiras a longo prazo. Então, esse relatório aponta que sim, apesar de, às vezes, estar numa situação de superendividamento, de dificuldades financeiras para satisfazer um desejo de consumo dos seus filhos, pais e mães acabam, sim, muitas vezes se endividando. Então, essa é uma realidade, tá? Aí também queria aproveitar, quando a gente fala dessa questão do plástico, para contar que recentemente, acho que foi essa semana mesmo, o Criança Consumo, ele lançou uma pesquisa que chama Infância Plastificada, o impacto da publicidade infantil de brinquedos plásticos na saúde de crianças e no meio ambiente, justamente para trazer essa reflexão sobre a publicidade voltada a crianças, especialmente de brinquedos, que em sua maioria são brinquedos plásticos, e que buscam não é só vender um brinquedo, né? Você lança hoje um brinquedo novo, daqui 2 semanas mais um, e assim por diante, que são colecionáveis, enfim, então como essa lógica não para, e as crianças são aí estimuladas a consumir compulsivamente.